Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no texto de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, por favor. Nós devemos aprender, conhecer, ter certeza de qual que é o cerne da vida, o que é a coisa mais importante nesta vida. E não há nada, irmãos, que seja mais importante do que agradar a Deus. Nós somos criados para isso. Nós somos criados para louvor da sua glória. Ou, resumidamente, nós somos criados para agradá-lo. Seja agora, nesse tempo presente, seja por toda a eternidade. Nós somos criados com esse propósito. Esse é o real significado da vida. Essa é a parte central da vida. Isso é o que tem de mais importante. Entendermos que nós somos criados para agradar a Deus. Eu queria que você lesse comigo Hebreus capítulo 11, versículo 6, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 6, é um texto muito conhecido de vocês, de todos nós, mas é bom a gente relembrá-lo e pensar sobre ele um pouco esta noite. Hebreus 11, 6 está escrito assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero basear a minha fala aos irmãos essa noite nesse texto. Como vinha dizendo, é sempre bom as pessoas saberem para o que elas foram criadas, não é? É muito trágico alguém passar por esse mundo, viver 10 anos, 20 anos, ter a sua idade já contada em décadas e ainda não ter percebido, não ter entendido qual que é o motivo pelo qual ele veio a esse mundo, sem entender o que deve fazer, sem saber como fazer para viver uma vida que agrada a Deus. Porque, na realidade, irmãos, não há prazer na vida, não há prazer duradouro, não há prazer que vale a pena, que seja feito fora da vontade de Deus, que não tenha consigo esse propósito de agradar ao coração de Deus. Ninguém pode ser feliz se ainda não vive para esse propósito. Ninguém pode realmente dizer que a sua vida valeu a pena se não viveu para esse propósito. É muito bom, por um lado é muito bom, quando a gente pode ir a um velório de alguém com 94 anos, que passou muito mais da metade da sua vida aos pés de Jesus, agradando a Deus por meio de Jesus, louvando a Deus. É bom porque a gente pode chegar lá, primeiro consolados, e depois ter algo para falar, não é? Duro é quando você vai participar de velório de pessoas que não conheceram Jesus durante a vida, e aí você não tem certeza de qual foi o destino eterno desta pessoa. Porque se ela viveu para agradar a Deus aqui na terra, isso dá a todos nós uma convicção, e nós podemos falar com convicção de que elas agora estão nos braços do Senhor. Mas e aqueles que não viveram assim? E aqueles que não dedicaram suas vidas para agradar a Deus? Como é que está? Como é que é o futuro deles? Como será a vida dessas pessoas? Onde elas estarão daqui a um tempo? Onde elas estarão agora, se partiram sem agradar, ter uma vida que de fato louvasse a Deus aqui nessa terra? Primeiro porque está dormindo em travesseiros de espinho, né, como eu li essa tarde. É pessoa que está com a cabeça no travesseiro, mas está sendo espetada o tempo todo. Porque uma vida longe de Deus é uma vida de agruras, é uma vida de dores, de sofrimento, na maior parte do tempo. E se durante o dia não é assim, ou se durante o dia se consegue passar uma imagem diferente disso, quando se coloca a cabeça no travesseiro, irmãos, o travesseiro é de espinhos. Porque a pessoa sabe, ela tem uma alma que foi dada por Deus, ela tem um espírito que foi dado por Deus, ela tem uma vida que foi dada por Deus, e o Espírito de Deus clama dentro dessa pessoa. E aquilo que é de Deus suplica dentro dela, para que ela se aproxime, para que ela se volte, para que ela vá para o Senhor. Então, não há paz, não há alegria duradoura, não há consistência, não tem significado uma vida sem Deus. Mas o problema é que outros, no entanto,
acham que para agradar a Deus é só participar de uma igreja. Há quem pense até que basta participar de uma religião. Há quem pense que basta fazer boas obras, basta ser honesto, basta cumprir suas obrigações. E ainda que todas essas coisas tenham lá a sua importância, nenhuma delas é o cerne da vida. Nenhuma delas dá o real significado à vida. Veja, o texto que nós lemos diz que se o cerne da vida é agradar a Deus, é bom a gente entender que sem fé é impossível agradá-lo. É bom a gente entender que não importa o que a gente faça, não importa sequer a qualidade daquilo que nós fazemos, não importa o quão bom nós somos daquilo que fazemos, não importa o quão esforçados e dedicados nós somos naquilo que fazemos, não importa em que lugar nós fazemos, não importa em que ambiente nós fazemos. Porque aquilo que você faz, por melhor que seja, por mais dedicado que você seja, por mais esforçado que você seja, se aquilo que você está fazendo, você não está fazendo com fé, então aquilo não agrada a Deus. Aquilo pode ter aplauso de uma multidão. Você pode ser ovacionado por muita gente. Seu nome pode estar no hall da fama. Você pode ter a planta do seu pé gravada em uma dessas calçadas da fama. Você pode ter seu nome no livro dos recordes. Você pode ser o melhor do mundo em qualquer coisa. Mas se a sua vida não é regada por fé, se aquilo que você faz não faz com fé, isso não agrada a Deus. Os hebreus tinham que oferecer ofertas ao Senhor, ofertas alçadas. Eles ofereciam ofertas de manjares ao Senhor. E a Bíblia tem um versículo, e ele me chamou a atenção, que é de Levítico 2,13. Porque lá diz, o Senhor dá orientação aos levitas. O Senhor dá orientação aos sacerdotes. O Senhor dá uma orientação aos líderes da nação. E o Senhor dá essa orientação a todo o povo. E diz, olha, ninguém deve trazer oferta ao Senhor sem que ela seja salgada, sem que se coloque sal nesta oferta. Porque nenhuma oferta que tiver sem sal será recebida pelo Senhor. O Senhor só receberá ofertas que tiver sido colocado sal nelas. Sabe, e pensando sobre isso, a fé é esse sal que o Senhor quer que a gente coloque em tudo que a gente faz. É muito bom que nós façamos, mas é muito melhor que nós façamos com fé. Porque se não for com fé, pode ser lindo, pode ser belo, pode receber aplausos de toda sorte, mas não vai ser agradável a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu entendi que era necessário falar a nós aqui, para que ninguém aqui fique desavisado ou ignorante acerca do que é essa fé que agrada a Deus. Porque há quem pense que basta ter fé, então. Que basta ter fé em qualquer coisa. Que basta ter fé em qualquer pessoa. Será que é essa a fé que de fato agrada a Deus? Há pessoas que acham que pode agradar a Deus por simplesmente falar que tem fé. E elas falam que tem fé, mas não há nenhuma profundidade nisso. Não há conhecimento. Não há razão. É uma fé copiada muitas vezes. Lembro da história de um moço que lhe foi perguntado: no que você crê? E ele disse: eu creio no que a igreja crê. E no que a igreja crê? Bom, a igreja crê naquilo que eu creio. Mas em o que vocês dois creem então? Bom, nós cremos na mesma coisa. Não há substância
Não há consistência. As pessoas estão dizendo que creem naquele de quem não conhecem. O apóstolo, escrevendo aos Romanos, do capítulo 10, versículo 14, ele diz: como crerão naquele de quem não conhecem? Como é que alguém pode crer em alguém que nunca conheceu? Há pessoas frequentando igrejas que acham que têm fé, a fé que agrada a Deus, mas elas não conhecem a Deus, elas não têm relacionamento com Deus. Nós perdemos hoje, ou nos separamos hoje, provisoriamente, por um tempo, de alguém que entendia a importância de sentar para ouvir acerca de Deus, de ouvir para aprender. Uma pessoa que quando chegou à nossa igreja, já tinha mais de 70 anos de idade, mas que era assíduo à escola bíblica, porque entendia que precisava, tinha sede de conhecer mais a Deus. Mas tem surgido uma geração que acha que isso não é importante, que não precisa, a gente não precisa. Você sabe que as igrejas estão abandonando a escola bíblica porque alguns entenderam que escola bíblica já não dá certo. Escola dominical já não dá certo. Mas eu quero que você entenda que nós não estamos atrás daquilo que dá certo. Nós estamos em busca daquilo que é certo. E nós queremos fazer o que é certo. E se está dando certo ou se não está dando certo, não é problema nosso. Porque cabe a nós plantar e regar. O crescimento quem dá é Deus. Então nós não estamos preocupados com o crescimento de coisa alguma. Nós estamos preocupados se o que nós estamos fazendo leva as pessoas a terem um conhecimento mais consistente acerca do Deus a quem elas dizem que crer. Porque ninguém pode crer naquilo que não conhece. A fé, diz a Bíblia, em Romanos 10, 17, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como é que alguém pode crer se esse alguém não ouve a palavra? Como é que alguém pode crer se esse alguém não tem tempo para a palavra? A Bíblia diz, em Romanos 15, 4, que tudo o que aconteceu outrora, aconteceu para nosso conhecimento, para aumentar de alguma forma a nossa fé, para servir de exemplo para nós. Se eu não tenho ciência do que já aconteceu, como é que eu posso ter a fé que agrada a Deus? Mas é verdade também que algumas pessoas conhecem muito da palavra de Deus. Há muitas pessoas que conhecem a ponto de lecionar a palavra, que são mestres inclusive na palavra, mas que essa palavra não é recebida por eles como verdade para a sua vida. Tem conhecimento da palavra, mas não atrás para a sua vida. Ou quando atrás de forma parcial. Divide aquilo que interessa e naquilo que interessa crê. E tem aquilo que não interessa, então naquilo que não interessa, aí já não sabe se crê. Meus irmãos, a Bíblia não foi dada para a gente escolher naquilo que nós vamos crer ou não. Ou a gente crê em toda a Bíblia, ou a nossa fé não agrada a Deus. Há pessoas que dizem que a gente não precisa de falar certas coisas, porque certas coisas incomodam a geração atual. Bom, se nós não precisássemos falar de certas coisas, essas coisas não estariam na Bíblia. Porque a gente já falou aqui outras vezes que Deus não é prolixo. Deus não fala aquilo que não tem necessidade de falar. Deus não gasta a palavra à toa. Deus não nos dá nenhum ensinamento que não seja para nós, que não seja vital. Deus não trata coisas que são supérfluas. A palavra de Deus não tem nada que seja superficial, que está ali para ocupar algum espaço, para encher, não é? Não, irmãos. Tudo que está na palavra de Deus é para nosso ensino, meu e seu. Mas há pessoas que têm a Bíblia, mas não a abrem.
que quando a abrem, escolhem o que querem ler e não creem que aquilo seja a verdade de Deus para a sua vida. Então, é preciso conhecer, é preciso saber, mas não basta saber. Há quem sabe e não aceita, não é verdade para ele, não toma para si, não toma para a sua vida. Chega na sua cabeça, mas não chega no seu coração. Chega nos seus ouvidos, mas passam pelos ouvidos. É como aquele provérbio popular que diz que entra por um ouvido, mas sai pelo outro. Todos nós deveríamos ir para o culto com a mão, pelo menos na hora da palavra, não é? Tapar um dos ouvidos, para não correr o risco de entrar por um ouvido e sair por outro. Porque às vezes a gente vem aqui e ouve, e acha que foi só algo para a nossa mente. Não, irmãos, não é algo para a sua mente, é algo para mudar a sua vida, é algo para transformar você, é algo para fazer você viver a vida que de fato agrada a Deus. E aí precisamos orar uns pelos outros, para que nenhum de nós perca tempo num lugar como esse, para que nenhum de nós venha aqui para passar o tempo, porque não temos um outro lugar para ir. Porque quando temos um pouco de dinheiro no bolso, a gente tem outras escolhas, outras opções, outros lugares que nos agradam mais. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a entender a importância de estarmos aqui, a importância de cantar louvores a Deus, a importância de orar juntos, de clamar ao Senhor, de levantar sua voz em oração. Meus irmãos, não se conformem não. Não se conforme em nunca levantar sua voz em oração. Ah, Deus não é surdo. Deus não é surdo, não. Deus, ele conhece a palavra antes mesmo dela chegar à sua boca. Mas Deus vê a empolgação com que a gente torce para o nosso time. Deus vê a empolgação com que a gente grita o nome dos nossos atores ou dos cantores prediletos. O Senhor vê a empolgação com que alguns vão nos shows gospel. O Senhor vê o empurra que tem, a gritaria que tem, quando o artista sobe no palco. Mas o Senhor não ouve a sua voz no culto, porque você é discreto, você não quer ser taxado de sei lá o quê. Aí quando alguém ora, percebeu hoje aqui? Quando alguém ora, ora sozinho. Porque os outros não querem levantar a voz. E de novo, é bacana que a gente também concorde com a oração do outro. Há momentos de nós ouvirmos a oração do irmão e concordarmos com ela. Mas parece que uns oram e os outros não estão aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. É com muito amor que eu digo isso a você, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que a gente não fique iludido ao achar que basta estar aqui. Ou que basta conhecer a Bíblia. Ou que basta poder falar versículos de memória. Ou que basta ter lido a Bíblia não sei quantas vezes. Ou que basta há quantos anos você leciona, ensina, prega. Não, irmãos. O que agrada a Deus é o quanto disso faz sentido para nós. Quanto disso é verdade na nossa vida, no nosso coração. Então, para que eu e você possamos entender essa noite, se nós temos mesmo essa fé que agrada a Deus, é que eu creio o Senhor colocou isso no nosso coração. Sabe, uma primeira característica, eu penso, de alguém que tem uma fé que agrada a Deus, é porque ela percebeu que sem essa fé não tem como. Ela já entendeu que se não tiver essa fé, ela nunca vai conseguir agradar a Deus, por mais esforçado que ela seja. Porque todos os personagens bíblicos, e aí esse texto de Hebreus 11 é um bom caminho, vale a pena essa leitura, vale muito a pena essa leitura. Se você já leu 100 vezes, então leia a 100ª, porque vale muito a pena ler Hebreus 11. Porque todos os personagens que são destacados aí, são destacados justamente por causa da sua fé. Todos que são mencionados aí creram em Deus. E não há na história bíblica ninguém que tenha chamado a atenção, ninguém que tenha feito algo que valesse a pena e que não tenha feito isso pela fé.
A Bíblia diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. E Deus atentou para o sacrifício de Abel e não atentou para o sacrifício de Caim. E alguns dizem, é porque o sacrifício de Caim não era bom. Não, irmãos, era o melhor. Caim pegou das primícias da terra. Ele pegou o melhor da sua colheita. Ele separou o melhor e levou para Deus. Mas a questão é que isso não foi feito com fé. Não foi temperado com fé. E se não foi com fé, não agradou a Deus. A Bíblia diz que pela fé, Enoque andou com Deus e foi transladado. Deus o levou para si porque ele andou com Deus. A Bíblia fala que pela fé, Noé construiu uma arca. E levou 120 anos construindo uma arca, sem que nunca houvesse caído uma gota de água do céu. Mas Deus falou para ele que iria cair. Deus disse que choveria. Então ele construiu a arca. Não só ele, mas ele convenceu sua família, a sua esposa, os seus filhos. E ele construiu uma arca para o Senhor. Ele estava fazendo para o Senhor. Mas no final, a obra que ele estava fazendo para o Senhor salvou a vida dele. Porque, assim como o obreiro faz a obra faz o obreiro. Assim como o obreiro se dedica à obra de Deus, a obra de Deus protege esse obreiro. Então nós precisamos fazer e fazer com fé. Foi pela fé, irmãos, que Abraão deixou a sua casa, a sua parentela, e saiu para um lugar que não tinha sido revelado ainda. Um lugar que Deus mostraria ainda no futuro. Mas ele deixou tudo e seguiu. Foi pela fé, irmãos, que Moisés entrou no Egito, depois de ter saído de lá. Porque a Bíblia diz que pela fé ele deixou o Egito. Ele deixou as riquezas do Egito. E depois ele retorna para lá, para tirar todo o Israel de lá. Pela fé eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. Foi pela fé que depois da morte de Moisés, Josué passa a liderar o povo e atravessa o Jordão a pés enxutos. Foi pela fé que eles viram os muros de Jericó, que eram enormes, que eram altíssimos, implodirem, entrarem terra abaixo. Foi pela fé que Raabe foi uma das poucas pessoas que escaparam, ela e a sua família, porque ela juntou sua família em casa, seguindo a orientação dos servos de Deus. E por causa disso não pereceu ao lado de toda a sua família. Era a fé, irmãos, que fez esse povo escapar muitas vezes. Mas foi por fé que eles também enfrentaram e morreram muitos ao fio da espada, decepados, partidos ao meio. Foi pela fé que eles viveram assim. A Bíblia diz que o mundo não era digno deles. Como é que alguém acha que hoje pode agradar a Deus só porque tem uma religião ou porque frequenta uma igreja? Não, irmãos. Nós precisamos conhecer melhor a esse Deus para poder servi-lo melhor. Nós precisamos conhecer melhor esse Deus para poder amar mais, agradá-lo, enfim. Sabe, sem fé, ninguém vai entrar no céu. Porque a fé, ela produz em nós uma humildade que o mundo não está acostumado. É verdade, irmãos, a porta do céu é larga o suficiente para que o pior pecador possa entrar. Mas também é verdade, acredite, a porta do céu é baixa. Ninguém entra lá de nariz empinado. Ninguém entra lá com dura cerviz. Ninguém entrará sem ter entendido quem de fato é. Ninguém entrará no céu se humildemente não se curvar e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu sou miserável pecador e eu preciso da sua ajuda. Ninguém, irmãos, adentrará os céus antes de se humilhar aqui nessa terra. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe. Sabe, muitas pessoas não vêm para o Evangelho porque elas não querem se humilhar. Elas acham que o Evangelho é humilhante. Elas acham que se render a Deus é humilhante. Elas entendem que elas são importantes demais, que elas são inteligentes demais, que elas são fortes demais, e que, portanto, elas não vão se curvar.
Amém, então? Que seja assim, então. Mas saiba que lá não entrará. Porque não tem como entrar sem se curvar. Não tem como entrar sem se humilhar, sem se prostrar, sem confessar que Jesus é tudo para você. Aliás, essa é outra característica de alguém que crê. Alguém que tem fé, e essa fé que agrada a Deus, Jesus é tudo para essa pessoa. Essa pessoa aprendeu a amar Jesus. E ama a Jesus mais do que qualquer coisa. E ama a Jesus mais do que qualquer pessoa. Ama Jesus mais do que a sua própria vida. Jesus é tudo para esta pessoa. Se a pessoa mais importante da sua vida não é Jesus, então o segundo lugar ele não aceita. Acredite nisso, o segundo lugar ele não aceita. E sabe, nossa postura, nossa dedicação, revela o quanto nós amamos Jesus. Eu não estou falando de um ativismo religioso que faz você ficar na igreja todos os dias. Mas se alguém não tem tempo para a igreja, para o culto, dá para acreditar que essa pessoa ama Jesus. E eu não sou juiz dela, mas eu sou juiz da postura, da atitude. Então consulte seu coração. Se eu não tenho tempo para Deus, porque todos os meus dias da semana são correndo atrás daquilo que é importante para mim. Ah não, mas eu tenho que pagar as minhas contas, porque eu tenho que andar de cabeça erguida. É verdade, todos temos que pagar nossas contas para andar de cabeça erguida. Mas parece que para algumas pessoas a sua honra vem à frente da honra de Jesus. É verdade, irmãos, nós devemos trabalhar porque não tem outra forma de dar conforto para a nossa família. Mas parece que algumas pessoas valorizam mais o conforto do que a Jesus. Como é que a gente pode dizer que a gente ama a Jesus assim? Amor a Deus, irmãos, se soletra com 5 letras. Amor a Deus soletra assim, T-E-M-P-O. É assim que se soletra amor para Deus. Não se engane, irmão e irmã. Não se engane. Se você não tem tempo para Deus, a sua vida não está agradando a Deus. E não importa quantos anos você é membro dessa igreja. E não importa quantas vezes eu já vim a esse púlpito e já preguei a palavra de Deus para você. Se eu não tenho tempo para Deus, eu não estou agradando a Deus. Se a obra de Deus é mais importante que o Deus da obra, então eu não amo a Deus. Se a sua família é mais importante que Deus, se a sua família faz com que você não tenha tempo para Deus, acredite, você ama mais a sua família do que a Deus. Se o seu trabalho não permite que você sirva a Deus, adore a Deus, dê o seu culto a Deus, acredite, o seu trabalho é o seu Deus. E não entenda mal, por favor. Todo mundo tem que trabalhar. Por favor, não faça como os Tessalônicos que disseram assim, não, a partir de agora nós não trabalhamos mais. A gente fica só aqui e queremos que Deus vai cuidar de nós, Deus vai nos sustentar. Não, irmãos, aquele que trabalha também não deve comer. É simples assim. Aquele que não trabalhe também não coma. Mas a gente não pode fazer do nosso trabalho um ídolo. Repense. Repense quais são suas prioridades. Entenda qual que é o cerne da vida. O cerne da vida é agradar a Deus. E sem fé, ninguém agrada a Deus. E não há fé em quem você não conhece. E não há fé onde não há repercussão na sua vida. E não há fé na vida daqueles que não têm entrega. Ou eu me entrego, ou eu me rendo, ou não é fé. Só é fé se me faz me humilhar. Só é fé se me leva a me curvar diante dele. Aí é fé, senão não é fé. Só é fé se torna ele a pessoa mais amável e mais importante da minha vida. Se eu questionar, se eu tiver dúvida, se tiver um resquício de dúvida na minha mente sobre quem é a pessoa mais importante na minha vida, acredite, a sua fé não agrada a Deus. Porque ele não aceita nada que seja de segunda mão. Ele não aceita nada que seja sobra. Tudo que vai se oferecer a ele tem que estar temperado com sal.
Tudo que vai se fazer para Ele tem que ser pela fé. E a fé que nos faz agradar a Deus tem consigo essas características de total entrega, de total dedicação. Que o Senhor ajude a mim e ajude a você. Porque não dá para dizer que eu creio em Deus se não há obediência. Nós conversávamos com os irmãos aqui recentemente que o contrário de duvidar não é confiar. Que o contrário de duvidar não é ter fé. Que o contrário de duvidar não é acreditar. O contrário de duvidar é obedecer. Porque a única fé que agrada a Deus é aquela fé que nos leva a obedecê-lo. Se Jesus não é o nosso único, se Jesus não é o centro da nossa total esperança e confiança, então Jesus não é nada para nós. Há quem acha que crê, mas confia mais nas próprias obras do que em Jesus. Confia mais que Jesus o aceita porque ele é um cidadão de bem. Porque ele não peca. Porque ele não erra. Porque ele é dizimista até do hortelã e do cominho. E acaba colocando a sua fé nisso, nas suas obras e não em Jesus. E eu não estou falando nada contra as obras, pelo contrário, tudo a favor. Faça obras, irmãos, por favor. Façam boas obras. Ajude os necessitados. Estenda a mão. Pregue o evangelho. Leia a sua Bíblia. Ore. Jejue. Consagre sua vida. Mas não coloque sua confiança naquilo que você faz. Porque o seu socorro está baseado naquilo que Jesus fez e não no que você faz. Eu lembro da história de dois moços que estavam lá numa embarcação e perderam o controle dessa embarcação. E a embarcação começou a ir na direção de uma catarata. E eles ficaram desesperados e começaram a gritar para as pessoas que estavam na borda. As pessoas estavam à margem. E os que estavam à margem não tinham como ajudar. Até que finalmente alguém chegou com uma corda e lançou a corda. E um daqueles moços que estava no barco agarrou a corda. E no mesmo instante estava passando um tronco. E o segundo ali, meio que do desespero, atracou-se ao tronco. Aquele que estava seguro na corda foi puxado para a margem. Aquele que se apegou ao tronco caiu do espinhadeiro abaixo. Meus irmãos, a fé que salva é aquela que se apega a Jesus como se fosse aquela corda, aquela tábua de salvação, aquele único escape, aquele socorro presente, que segura ali e diz, se não fosse esse Jesus, eu estaria perdido. Aquele que acredita nas suas obras, aquele que acha que é por mérito dele, é como aquele que desavisadamente, desapercebidamente, atabalhoadamente, ao invés de pegar a corda, apegou-se ao tronco. Isso virou a desgraça dele. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a gente se apegue a Jesus, mas com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação. Não se conforme em ficar indiferente, alheio ao que está acontecendo espiritualmente na terra. Não fique indiferente ao que está acontecendo na sua igreja. Não fique desapercebido. Porque a sua fé precisa ser uma fé que tenha essa consistência, que te lance, que te leve a dedicar-se a Deus. Meus irmãos, pode dizer que tem fé, uma fé que agrada a Deus. Alguém que não tem tempo? Pode dizer que tem fé que agrada a Deus. Alguém que não tem coragem de ser dizimista? Pode dizer que tem fé que agrada a Deus. Aquele que nunca abre sua boca em oração ou em louvor,
Porque não quer levantar a sua voz, porque está com medo de alguém perceber que a sua voz é desafinada. Não ora porque tem medo de ser ridicularizado, porque as pessoas vão zombar da sua oração. Alguém que não abre a sua Bíblia, que não conhece a Bíblia, que está na mão há anos, há décadas. Que quando você fala para ele, abre aí, por favor. Abra, por favor, aqui, vou pedir para você. Abra para mim o livro de Levítico, capítulo 5, versículo 12. Falei Levítico, né? Não, Levi, capítulo 5, versículo 12. Por favor. Abra aí, leia para mim. Quem for mais rápido vai ganhar um prêmio. Levi, L-E-V-I. Levi 5,12. Quem abrir primeiro vai ganhar um prêmio. Ninguém quer o prêmio? Vou eu ficar com o prêmio para mim, então. Vou ler para você. Vou ler Mateus 5,12. Serve? Serve ou não serve? Hã? É Levi. Mas Mateus não é Levi? Ah, então tá. Então Mateus é Levi. Então pode ser. Obrigado, então, obrigado. Mateus 5, Levi 5,12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, que assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se a nossa fé for insossa, se a nossa fé for débil, se a nossa fé for fraca, se a nossa fé for tímida, se a nossa fé for confusa, se a nossa fé for dividida, para mais nada ela presta, a não ser para ser lançado fora e zombada e pisoteada pelos homens. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a conhecer um pouco melhor o nosso Deus. E conhecimento de Deus está para muito além de conhecimento da Bíblia, que não se confunda. Foi só uma brincadeira aqui, mas para que não se confunda. Porque o conhecimento de Deus tem a ver com relacionamento. Nós falamos com Ele todos os dias. Nós sentimos falta quando Ele não fala conosco. Você já viu, qual foi a vez que você viu alguém chorando, dizendo, Deus, eu preciso ouvir o Senhor falando comigo. Deus, já fui a 2 cultos. Deus, já fui a 10 cultos. E o Senhor não falou comigo. Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu sou de um tempo que os crentes choravam por saudade de ouvir a voz de Deus. Que os crentes choravam. E alguns deles eram taxados de emocionais demais, porque chegavam a urrar e a derramar lágrimas quando oravam a Deus. Nós hoje somos comportados demais. Nós somos chiques demais. Nós somos racionais demais. Nós somos grandes demais para nos curvar diante de Deus. Eu quero orar com você agora. E eu sei que algumas pessoas têm limitações físicas e por limitação física, não significa que o seu coração não esteja genuflexo, não esteja curvado. Se tem limitações físicas, não é com você. Se fique sentado mesmo. Se você não pode, fique sentado mesmo. Se tem um problema sério de doença, enfermidade no seu joelho, fique sentado mesmo. Mas se você não tem nenhum desses problemas, eu quero convidar você para a gente se ajoelhar diante de Deus agora. E dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, Tu és a pessoa mais importante para mim. Senhor, obrigado por ter me trazido aqui essa noite. Senhor, me ajude a continuar na Sua presença. Senhor, que não tenha uma fé vacilante, que não tenha uma fé falha, que não tenha uma fé raquítica. Senhor, que eu tenha uma fé verdadeira. Vamos nos curvar diante de Deus. Vamos orar juntos ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus.
Senhor, eu creio que fui criado para teu louvor e para tua glória. Eu fui criado para te agradar, Senhor. Tem misericórdia de mim. Não deixe que eu viva uma vida religiosa profissional. Não deixe, Senhor, que eu te sirva com aquilo que me sobra. Senhor, não deixe que eu afirme te amar, mas não tenha tempo para o Senhor. Pai, não permita que eu diga que te conheço quando sequer eu abro a minha Bíblia. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, não permita que eu diga que te conheço se eu conheço a sua palavra, mas ela não faz diferença na minha vida. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu quero agradá-lo. Mas eu entendi, Senhor, que assim como o Senhor não recebia oferta sem sal, o Senhor não recebe culto sem fé. O Senhor não recebe adoração sem fé. O Senhor não recebe louvor sem fé. O Senhor não recebe oferta sem fé. O Senhor não recebe aquilo que não te agrada, porque nada te obriga a receber aquilo que não te agrada. Não há quem possa obrigá-lo, o Senhor, a receber algo que não te agrada. O Senhor, não me deixe iludido, achando, Pai, que eu estou te agradando quando não estou. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha compaixão de mim. Ah, Senhor, me faça entender e crer que a sua palavra é a verdade, e que não é uma verdade relativa, que eu não posso escolher aquilo que acredito. Ou eu creio em toda a sua palavra, ou eu não creio em nada. Senhor, tenha misericórdia de mim. Não deixe que eu pense, Pai, que há coisas na sua palavra que são descartáveis, que são supérfluas, que estão ali por acaso. Tudo que há na sua palavra é verdade. Faz com que o meu coração se apegue a toda essa verdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aliás, Pai, eu falo em nome de Jesus, porque se não fosse por Ele, eu não teria condição de falar contigo. Se não fosse pelo que Ele fez, minha vida não teria o menor sentido. Se não fosse por aquilo que Jesus fez, eu sequer saberia o que é fé. Quantas pessoas, Pai, que têm fé na fé e nem sabem o que isso significa. Quantas pessoas acham que basta ter fé e tem fé em qualquer coisa. Tem fé em um Deus feito por mãos humanas. Tem fé no seu horóscopo, na sua sorte. Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia daqueles que estão na igreja, Pai, e que acham que é por isso que tem fé. Ah, Senhor, não deixa nenhum de nós iludido, não deixa nenhum de nós enganado, Pai. Faça-nos entender, Senhor, que a fé que te agrada é a fé da renúncia, é a fé da entrega completa, é a fé que nos faz lutar contra o pecado todos os dias. Todos os dias. É uma fé que não permite que a gente relativize aquilo que é verdade. A gente trata o sagrado como se fosse abominação. Que a gente trate a abominação como se fosse sagrado. Deus, não deixe que eu trate o santo como se fora profano. Não deixe que eu trate o profano como se santo fora. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Senhor, eu quero um dia estar na sua presença, como já estão os teus servos, Pai, aqueles que abraçaram a fé e que andaram por fé e não por vista durante toda a sua vida, que deram testemunho da fé e por esse testemunho mesmo depois de mortos ainda falam. Oh, Senhor, obrigado, meu Deus. Nós hoje te louvamos, Senhor, porque a nossa irmã Alta partiu ao seu encontro. Mas enquanto ela esteve aqui, ela foi exemplo de fé para todos nós. Ela se juntou, Pai. Se juntou a irmã Perpétua, ao irmão Raimundo, ao irmão Walter. Se juntou, Senhor, ao irmão Alzemar, à irmã Marta, ao irmão Rubinho. Se juntou ao irmão Pedro. Senhor, a irmã Marlene. Jesus, ajuda-nos a seguir firmes. Ajuda-nos a viver uma fé verdadeira, uma fé que te agrada, Senhor. Porque se nós não te agradarmos, se nós não vermos uma vida que te agrade,
nós não estaremos com o Senhor pela eternidade. Tudo que nós queremos, Pai, é te agradar hoje, para que possamos te agradar também por toda a eternidade. Obrigado por esta oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fique de pé e vamos terminar louvando ao Senhor. Vamos louvar o Senhor. Que a gente entenda que há um lugar e que a gente deseja estar nesse lugar. E que a gente entenda que esse lugar é no Senhor. Que eu queira estar no Senhor. Que nada seja mais importante para mim do que estar no Senhor. Que nada soe mais prazeroso aos meus ouvidos do que ouvir a voz do Senhor. Que eu não me acomode, que eu não me contente em não ouvir a voz do Senhor. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de nós. O Senhor faça que essa palavra fique no nosso coração e faça a diferença na nossa vida, em nome de Jesus. É tempo, irmãos, daqueles que são maduros na fé, demonstrar essa maturidade. É pelo fruto que se conhece a árvore. Há árvores que há 1 ano não dão fruto, há 2 anos não dão fruto, há 3 anos não dão fruto, e que o ceifeiro, o lavrador, estava prestes a cortar a árvore. Aí o Senhor disse: não, espere, eu vou regar e vou regar mais uma vez, vou adubar mais uma vez, espere mais 1 ano. Aí se não der fruto, o Senhor corta. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tome uma atitude, tome uma postura. Sirva ao Senhor, adore ao Senhor. Tenha uma fé que agrade a Deus. Porque o cerne da vida é agradar a Deus. Vamos terminar louvando a Deus.